Mentira, curiosos! Quando pensamos em uma pessoa que vive a vida dos seus sonhos, com direito a mansões, carros luxuosos, iates, helicópteros e uma conta bancária tão cheia que quase transborda, deduzimos que essa abundância também seja estendida à família, certo? Só que nem sempre é assim que as coisas funcionam. O homem da história de hoje, por exemplo, tinha tudo isso e muito mais. O que ele não sabia, no entanto, é que sua mãe estava deitada na sarjeta, implorando por migalhas e moedas para que ela não passasse fome. Dona Tomásia não tinha um centavo no bolso. A despensa de sua casa estava constantemente vazia e o lugar que ela morava era um barraco construído com pedaços de móveis abandonados em um lixão. Bem, você deve estar se perguntando: como isso é possível? Ou então, o que esta mãe fez para merecer isso? Acompanhe essa história que eu vou te contar para descobrir o verdadeiro vilão. Roberto era um homem que conquistou o sucesso com o esforço do seu trabalho, rendendo uma vida dos sonhos para ele, sua esposa e filhos. Amanda, a esposa de Roberto, era uma mulher que se apresentava como uma santa, já que veio de uma família humilde, porém, na prática, ela não era nada daquilo que parecia. Desde muito nova, ela já tinha colocado em sua mente de que iria se casar com um homem ricaço, para não ter que se preocupar com a sua própria carreira. Ela era uma mulher realmente bonita e acreditava que tudo isso era o currículo que ela precisava para lhe dar direito a uma vida luxuosa. E no fim das contas, ela até que conseguiu, já que Roberto era o homem perfeito para isso. No entanto, Roberto, por sua vez, era uma pessoa completamente diferente. Um homem criado na bondade e estava mais do que disposto a se esforçar um pouco mais para garantir uma vida melhor para sua família. O fato de ele ser um homem simples lhe fazia evitar gastar grande parte do seu dinheiro com coisas além de doações, mas ele sempre atendendo os caprichos e desejos de sua esposa e filhos para deixá-los felizes. A mãe de Roberto era uma mulher trabalhadora e dedicada. Ela o criou sozinha e já chegou a ter 3 trabalhos para que o filho pudesse continuar estudando. Conforme crescia, o jovem Roberto mostrava o seu talento e estava destinado a se tornar um dos homens mais bem-sucedidos de seu país. Sua mãe era uma grande inspiração para ele, dando o melhor de si para que cada gota de suor que escorria pelo rosto dela valesse a pena. Sua determinação lhe garantiu uma bolsa de estudos integral em uma universidade nos Estados Unidos, onde ele acabou ficando por mais alguns anos, até abrir uma loja, que se tornaria sua principal fonte de renda. Contudo, mesmo fazendo fortuna lá fora, Roberto ainda sentia saudades de casa. Desta forma, Roberto planejou uma expansão de sua loja para uma filial do seu país de origem, para que ele pudesse voltar para casa. Quando, enfim, pôde voltar para sua terra natal, Roberto comprou uma casa para ele, onde passou a morar com a mãe, que vivia o ápice de sua vida, já que o filho lhe impedia de ter que trabalhar e lhe garantia uma quantidade de dinheiro que ela nunca tinha visto antes. Roberto fazia isso por pura e simples gratidão, já que na visão dele, nada daquilo poderia ter sido conquistado sem o esforço de sua mãe. Certa vez, Roberto foi à festa de aniversário de um de seus amigos, onde conheceu Amanda, a mulher que viria se tornar a sua esposa. Eles se encontraram mais algumas vezes após a festa, e foi em um destes encontros que Amanda percebeu que aquele era o homem dos seus sonhos. Isso porque, a princípio, ela tinha se interessado pela beleza de Roberto, mas ao descobrir que ele, além de bonito, era um homem rico, a jovem viu nele o amor de sua vida. Ele era perfeito para garantir tudo o que ela sempre sonhou.
Em pouco tempo, os dois começaram a namorar e Amanda a frequentar a casa de Roberto. Não demorou muito para que ela começasse a se incomodar com a presença de Dona Tomásia, já que na cabeça de Amanda, a sogra poderia ser uma ameaça para sua vida de luxo, caso ela compreendesse suas intenções. Assim, durante meses, ela passou a dar indicativos de que gostaria de morar junto com Roberto, mas que não gostava da ideia da mãe dele morar ali junto com eles, já que a presença dela iria impedir que ambos tivessem a intimidade de que um casal precisa. Roberto comprou a ideia, pois ele realmente acreditou que Amanda estava incomodada com a ideia de morar junto com a sogra. A princípio, o jovem pareceu relutante, mas Amanda já o estava induzindo a se afastar de Tomásia, cobrando-lhe a atenção. E assim foi. Tomásia mal via o filho ao longo do dia e passou a se sentir muito solitária naquela casa. Isso fez com que ela mesma fosse até Roberto, pedindo que ela pudesse retornar à sua casa antiga. O filho ficou revoltado, já que ele não queria que a mãe voltasse para a mesma vida da qual ambos haviam fugido. Porém, Tomásia retrucou, dizendo que aquele é e sempre será o seu verdadeiro lar e que esquecer disso a tornaria uma pessoa pior. Desta forma, Roberto foi convencido a deixar a sua mãe ir embora de sua própria casa, que passou a ser completamente de Amanda. Alguns meses depois, Amanda e Roberto finalmente se casaram e passaram a viver a rotina juntos como marido e mulher. Entretanto, enquanto Roberto trabalhava, Amanda ficava sozinha em casa, usufruindo dos seus confortos e luxos. Toda vez que Tomásia ligava para lá, a mulher atendia dizendo que avisaria Roberto para retornar a ligação, mas Amanda nunca contava para ele. Desse modo, a mãe passou a acreditar que o filho estava sendo afetado pela fortuna e estava se transformando em alguém arrogante e mesquinho. Algumas dessas ligações que Dona Tomásia fazia eram para pedir ajuda financeira ao filho, mas, sem obter retorno, ela começou a acreditar que ele não tinha mais intenção de ajudá-la, já que agora estava preocupado com sua própria família. Isso não a abalou muito, pelo menos não na parte do dinheiro, mas o que a fez sofrer de verdade era a solidão. No entanto, isso não a impediu de voltar a trabalhar como empregada doméstica para que pudesse pagar as suas contas. Porém, por conta de complicações de saúde, Dona Tomásia se viu obrigada a comprar uma variedade de remédios, o que, por sua vez, afetou por completo sua capacidade de comprar alimentos. Ela tentava desesperadamente pedir ajuda ao filho, mas naquele ponto, as ligações dela para a casa de Roberto sequer eram atendidas por Amanda, que propositalmente ignorava. Sem saber mais o que fazer, Dona Tomásia foi à casa de Roberto, onde encontrou apenas a nora, Amanda, que a mandou ir embora dali, pois algum vizinho poderia chamar a polícia, achando que ela era uma moradora de rua perturbando a paz daquele bairro de classe alta. Naquele momento, Tomásia estava nos últimos estágios de segurança financeira. Assim, em poucas semanas, ela entrou na situação de moradora de rua e passou a pedir esmolas e alimentos no centro da cidade. Isso se manteve por mais alguns meses, enquanto Roberto e Amanda compravam mais casas, mais carros e viajavam pelo mundo, se hospedando nos hotéis mais luxuosos que existem. Dona Tomásia estava vivendo nas sarjetas, lutando pelo alimento de cada dia, que nem sempre vinha até ela. Mas tudo mudou no dia que Tomásia entrou numa loja de construção para pedir ajuda. Ela cutucou as costas de um homem que estava na fila do caixa. A mulher começou a chorar no mesmo instante e saiu correndo ao perceber que aquele homem era, na verdade, o filho que a tinha abandonado. Surpreso em encontrar a mãe naquela situação, Roberto correu atrás dela e perguntou o que estava acontecendo.
Tomásia contou a ele sobre toda a situação, sobre todas as ligações e pedidos de ajuda frustrados. Nada daquilo fazia sentido para Roberto, que afirmou que mandava para a mãe um envelope com 15 mil reais todos os meses, para que ela pudesse ter uma vida tranquila. Roberto disse que pensou que a mãe tinha parado de entrar em contato, pois achava que ela, assim como ele, estava viajando o mundo com o dinheiro que ele enviava para ela. Naquele momento, Roberto descobriu que nenhum centavo do dinheiro que separava para a mãe estava chegando até ela. Mas o único problema disso para ele é que a pessoa para a qual ele entregava o envelope todas as vezes e que sempre confirmava a entrega era Amanda. Ele colocou a mãe dentro de seu carro e levou-a até a sua casa, onde ele lhe prepararia um banho, providenciaria roupas limpas e principalmente a alimentaria. Coincidentemente, assim que chegaram, Amanda também havia acabado de retornar de uma loja de roupas, carregada de compras. Naquele mesmo dia, Roberto havia entregado a ela um envelope cheio de dinheiro, pelo qual Amanda era responsável por entregar a Dona Tomásia. Então, assim que ela entrou em casa, essa foi a primeira coisa que Roberto a questionou. Como das vezes anteriores, ela afirmou que havia entregado o envelope e que conversou com a sogra, que havia lhe dito que estava com saudade. Naquele momento, Roberto não aguentou. Ele abriu o jogo sobre tudo o que ele havia descoberto, que sua mãe estava tomando um banho lá em cima, que ela estava vivendo nas ruas e que nenhum centavo que ele enviou à mãe tinha chegado a ela. Ele expôs que ela não só o incentivou a tirar a sua mãe de casa, como roubou cada centavo que pertencia a ela. No meio da discussão, Roberto deixou bem claro que nenhum dinheiro do qual Amanda usufruiu iria sequer existir se não fosse pelo trabalho e esforço de Dona Tomásia, e que ela deveria agradecer aquela mulher com a sua vida. Roberto, então, afirmou que sua mãe voltaria a morar com eles e que se Amanda não quisesse um divórcio, ela teria que aceitar. Além disso, ele iria prover apenas o necessário para ela: teto, comida, carro e saúde. Assim, caso Amanda quisesse comprar roupas, perfumes e maquiagens novas, ela mesmo teria que trabalhar para isso. Amanda ficou horrorizada com a situação, mas ao reclamar, ela percebeu que o marido estava falando realmente sério e que a outra alternativa seria o divórcio, que lhe faria perder todo o conforto que conquistou. Então, não querendo perder isso, Amanda acabou aceitando a condição, apesar de ter demonstrado claramente o seu descontentamento com a situação toda. No final das contas, alguns anos depois, Roberto conheceu uma pessoa realmente boa, pela qual ele se apaixonou. Ele só tinha olhos para Amanda, que era a mulher de sua vida, mas descobrir o que ela tinha feito com sua mãe lhe fez perder todo o sentimento de admiração e carinho que ele tinha por ela. E isso o fez se abrir para novas paixões. Assim, por puro egoísmo e maldade, Amanda acabou perdendo a vida luxuosa que tanto sonhou. E levando em consideração o que ela fez com Dona Tomásia, foi mais do que merecido. Você também concorda? Comente e não se esqueça de clicar em gostei. E se você for novo por aqui, inscreva-se no canal para ter fácil acesso ao nosso conteúdo. Obrigado! Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!